Escola Bíblica Dominical, conhecendo o Antigo Testamento. Hoje nós falaremos sobre o último livro de Moisés no Pentateuco. Deuteronômio termina com a morte de Moisés, que foi um dos maiores líderes de todos os tempos na história do povo de Deus, tanto pelo exemplo de vida que mostrou, como pelos ensinamentos que deixou. Embora a iniciativa seja sempre de Deus e a inspiração também, ainda assim nos impressiona ver o cuidado de Moisés, a iniciativa de Moisés em escrever Deuteronômio para aquele povo, principalmente pensando na situação em que estava vivenciando naquele momento. Deus já havia avisado a Moisés que ele não entraria na terra prometida, por causa do pecado que havia cometido quando bateu na rocha para sair água, sabendo que Deus havia ordenado que apenas falasse com a rocha e o milagre aconteceria. Quando terminasse aquela tarefa, disse Deus para ele deveria subir num monte perto do rio Jordão, de onde olharia a terra prometida, mas morreria lá sem entrar na promessa. Os seus dias estavam contados. Mas em lugar de espernear contra Deus para que ele mudasse de ideia ou para tentar usar da sua influência para buscar os seus próprios interesses, Moisés ficou mais preocupado com o futuro daquela nova geração do que com o fim dos seus dias. E ainda que ele tivesse poucos dias de vida, já agora completando seus 40 anos de vida, de conduzir o povo, aquele povo rebelde, desde o Egito até a entrada de Canaã, ele testemunhou a morte durante esse período de toda uma geração, durante a peregrinação, e acompanhou também o nascimento de milhares de outros que agora estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Mas o mais admirável aqui é que ele usou esses últimos dias da sua vida que lhe restava para preparar essa nova geração para o que viria a seguir, porque ele sabia muito bem que o sucesso na conquista da Terra Prometida dependeria, acima de tudo, da obediência aos mandamentos do Senhor. Por isso, o livro de Deuteronômio nos mostra Moisés fazendo uma recapitulação prática e motivadora para que essa nova geração que fosse ainda mais fiel ao Senhor do que foram os seus pais, e não se contaminassem com os costumes, com a cultura, com a religião dos povos que eles encontrariam pela frente. O livro de Deuteronômio, então, é dividido em 3 sermões ou 3 discursos que Moisés proferiu para o povo durante seus últimos 40 dias de vida. No primeiro discurso, Moisés relembrou a fidelidade e o cuidado do Senhor demonstrado por Israel durante a jornada no deserto. No segundo discurso, o bloco de ensinamentos, ele repete os princípios que foram dados por Deus aos seus pais quando eles saíram do Egito, inclusive os 10 mandamentos, mas agora de uma maneira bem prática. E no terceiro discurso, Moisés apresenta as bênçãos que foram prometidas aos que forem obedientes ao Senhor, e também os castigos e maldições para aqueles que não guardarem e não se importarem em seguir as orientações da palavra de Deus. É por isso que o livro chama-se Deuteronômio, significa segunda lei ou repetição da lei, pois é disso que se trata o 5º livro de Moisés. Este livro ganhou tanta importância na história de Israel que se tornou o livro mais citado no Novo Testamento, inclusive por Jesus, até mesmo na tentação no deserto. Ele protegeu-se contra as armadilhas de Satanás, tirando suas respostas do livro de Deuteronômio. Isso nos faz lembrar daquilo que nos ensina o Salmo 119. Do valor de guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Conhecer e memorizar a palavra de Deus é sempre a melhor defesa. Vejamos então um esboço do livro.
Este livro é fundamentalmente para a compreensão e interpretação da lei de Israel, a lei que Israel desenvolveu ao longo da sua história. Aqui neste livro estão inclusive profecias de templo que vai ser construído em Jerusalém, do rei que Deus vai promover, da vinda do Messias. Durante o período do reinado do rei Josias, quando o povo estava afastado de Deus, este foi o livro que foi encontrado na parede na reforma do templo e que serviu como base para um grande reavivamento em Israel. Deuteronômio, se fôssemos falar em uma única sentença, podíamos dizer que o Senhor está mostrando a fidelidade dele, preservando o povo, punindo uma geração, mas também levantando uma nova geração que testemunharia o cumprimento de cada uma de suas promessas feitas aos seus pais. Preparação para o que virá. Deuteronômio prepara o cenário para as narrativas de Josué dos livros históricos com base a tudo aquilo que já havia sido comunicado antes e conclui a história da peregrinação desde a saída do Egito até a chegada nas planícies de Moabe, no sul da Terra Prometida. Alguns destaques dentro do livro. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é a confissão de fé de Israel até os dias de hoje. Lá diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O capítulo 6 todo mostra as verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e o seu impacto na vida familiar e na vida pessoal. O livro mostra que obedecer a Deus é a maior evidência de que nós, de fato, o amamos. Deuteronômio é um livro muito atual, destacando de forma bem clara certas práticas que ainda hoje o Senhor odeia, tais como idolatria, sacrifícios humanos, feitiçarias, encantamentos, consultar os mortos, astrologia, prognosticadores, que significa tirar a sorte para prever o futuro e coisas como essas. Algumas curiosidades dentro do livro. Deuteronômio 6,4 ainda é citado nas sinagogas até os dias de hoje. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Uma outra curiosidade que podemos ver dentro do livro é que o verbo ouvir, que também pode ser definido como obedecer, aparece mais de 90 vezes dentro do livro. Daí a importância disso. Também nós podemos ver como uma curiosidade que talvez seja o livro mais didático do Antigo Testamento. Moisés usa essa didática para ensinar o povo, contando histórias, aplicando a lei, pregando, exortando o povo a viver segundo a vontade de Deus. Além da inspiração divina para o conteúdo, é bem provável que Moisés tenha se baseado no estilo literário do Código Legal de Hammurabi, que foi escrito na Babilônia 300 anos antes do Êxodo, que era as leis que determinavam punições diferentes para cada tipo de infração. Ela foi escrita no museu, até hoje ainda existe, as 282 leis talhadas em rocha de diorito, com penalidades para os erros dos cidadãos, escrito em cuneiforme, em escritas antigas, para que várias cópias disso foram esparramadas pelos babilônicos entre várias províncias para que saber como que o povo deveria se portar em cada situação. Doutrinas dentro do livro. A centralidade da palavra é enfatizada. O ensino da palavra de Deus deixou de ser oral, passando de pai para filhos, e passou a ser escrita. Guardar e cumprir são os dois verbos que frequentemente são relacionados ao ensinamento da palavra de Deus e aparecem dezenas de vezes. Tem alguns versículos aqui só para citar como exemplo. A soberania de Deus também é enfatizada no livro. Ele é o Senhor da aliança. Ele tem o poder de fazer cumprir a sua vontade.
Ele é o Senhor do Senhor, é o único e incomparável, Ele é dono do mundo. Tudo isso é apresentado dentro do livro de Deuteronômio. Teologia do culto, nós também podemos ver no livro de Deuteronômio que Deus determinou ao povo o local da adoração. O capítulo 12 fala sobre isso, motivo da adoração, que é gratidão. O livro fala sobre isso. Estabeleceu festas como um estímulo, como lembrança, como motivação para a adoração. O que nós podemos concluir então? Ao ler este livro, você vai se sentir motivado a estudar mais, a compartilhar mais esta santa palavra que transforma a vida daqueles que a amam e a obedecem. Deus possa te abençoar, te motivar a estudar com afinco este livro e toda a palavra de Deus, porque isso vai trazer vida à sua vida. Deus te abençoe.